Apesar de ser reconhecido como o indivíduo mais influente em épocas passadas, Marco Aurélio empenhou-se em viver uma vida virtuosa. Ao contrário de muitos dos imperadores romanos, ele não se entregava aos muitos prazeres aos quais tinha acesso, como o consumo excessivo de vinho e a participação em jogos brutais no Coliseu. Em vez disso, Marco Aurélio estava determinado a seguir os princípios históricos e se dedicar à tarefa que o destino lhe impunha, que era servir à humanidade. Ele concentrou-se profundamente em cumprir seu propósito, o que exigiu que ele desse menos importância às coisas que não eram dignas de sua atenção, e havia muitas delas. Um dos conceitos fundamentais do estoicismo é a distinção entre aquilo que controlamos e aquilo que não controlamos, como bem explicado pelo filósofo Epicteto. Em essência, a maioria, se não todas, as coisas que estão além de nossas próprias ações não estão sob nosso controle. Isso implica que devemos abrir mão do mundo, não necessariamente de forma literal, mas os estoicos acreditavam que deveríamos ser realistas em relação à nossa influência limitada sobre essas questões sobre as quais não temos controle, para que não carregamos um fardo desnecessário sobre nossos ombros. E antes de continuarmos, gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo, pois isso ajuda a difundir a filosofia estoica para um público mais amplo. E se você não deseja perder nenhum de nossos conteúdos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Se não formos quando a vida está muito dura e difícil, muitas vezes significa que nos preocupamos com coisas sobre as quais não temos controle, e ao fazer isso deixamos que eles nos controlem e brinquem conosco como marionetistas. Então culpamos os marionetistas por puxarem nossas cordas, enquanto na verdade permitimos que eles o façam. Mas se pararmos de nos importar com eles, eles perderam o poder sobre nós, e não seremos perturbados. Para Marco Aurélio, ser imperturbado por coisas fora de seu controle permitiu-lhe lidar com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentou como imperador, e apenas focar na tarefa que ele acreditava ter sido pelos deuses. Para Epíteto, significava liberdade para outras pessoas não ser movido por forças externas, ou uma seleção delas pode ser uma maneira de se concentrar em metas que importam, e para outros pode ser simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada, quando a vida dói. Com que coisas devemos parar de nos ocupar e como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marco Aurélio sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena se importar agora, antes de continuarmos com esse conhecimento maravilhoso. Aproveite para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para não perder nenhum vídeo, e ative as notificações para receber nosso conteúdo assim que postarmos. Agora que você já está inscrito, vamos continuar com essa filosofia histórica incrível em suas meditações. Marco Aurélio repetidamente diferencia entre presente, passado e futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nós nos preocupamos demais com cada um deles, ou de maneiras erradas, ou com as coisas erradas para maior clareza e estrutura. Este vídeo está dividido nessas categorias, começando com um futuro, como disse Cínica. Certa vez, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso nos dá a entender que nossos pensamentos são a fonte de nosso sofrimento quando se trata do futuro. Muitas vezes nossa imaginação vai à loucura inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá de imediato. Pensamos em maneiras de lidar com possíveis resultados, enquanto estremecemos com a ideia de não saber como o futuro acabará se desenrolando. Em alguns casos, o que acontece é o que prevemos, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende, sobrecarregando-nos com eventos que não poderíamos ter antecipado. Por exemplo, poderíamos ter passado anos nos preparando para uma merecida aposentadoria, mas logo antes do primeiro dia de nossos anos de descanso, um diagnóstico de câncer mortal, que dá apenas mais alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva muitos a uma preocupação contínua. O melhor pode acontecer, mas o pior também. E se estourar a Terceira Guerra Mundial? E se eu perder todo o meu dinheiro?
Tais resultados adversos são muito bem possíveis, mas enquanto não estiverem acontecendo no presente, não podemos lidar com eles, pois esses eventos simplesmente não estão acontecendo, pelo menos ainda. Não eles existem apenas em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, pois não existe fora da nossa mente. Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que pesa sobre nós, mas apenas do presente. Não é o futuro que nos machuca, mas como lidamos com ele. No presente, a miséria do futuro acontece no presente e, ironicamente, não é o futuro que se desenrola no presente, pois quando encontramos já é o presente. A miséria do futuro é a nossa preocupação no agora, quando nos preocupamos demais com eventos futuros. A vida começa a doer enquanto sofremos com eles em nossa imaginação, deixando-os de estar nosso presente. Então, o que Marco Aurélio diz sobre se preocupar demais com o futuro, primeiramente, consideremos a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o enfrentará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Ele ressaltou que se pudesse lidar com o presente, também poderia lidar com o futuro. Ele disse a si mesmo para não imaginar tudo de terrível que poderia acontecer, mas em vez disso, ficar com a situação em questão. Quando se concentrou no presente, percebeu que poderia suportá-lo. E se for esse o caso, porque ele não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir, essa atitude lembra a ideia de amor. Fati, o amor do destino, mas depois fortalecida com confiança de que seremos capazes de passar por isso. 2. O passado. Marco Aurélio lembrou-se da rapidez com que a existência passa e desaparece no infinito, além do nosso alcance. O passado, como o futuro, é um reino no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos a máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marco Aurélio disse: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida já passou e se foi, ou ainda não foi revelada. Curta, portanto, é a vida do homem, e estreito é o canto da terra em que ele habita, apesar da estreiteza de nossas vidas, que só ocorre no momento presente. Estamos muitas vezes excessivamente ocupados com essas áreas que ficam fora dele e não podem ser acessadas, o futuro e o passado. Marco Aurélio afirmou que o passado significa tanto quanto nada e é indiferente. No presente, não é que eventos que aconteceram no passado não influenciam o presente, ou que não podemos aprender com eventos passados, só que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora de nosso alcance. E muitas vezes nossas memórias do passado são embaralhadas e maneiras de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Contamos com lembranças de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista de nós mesmos ou dos outros. Assim, o passado não está apenas fora de alcance. Nossa lembrança dele é provavelmente impresa. No entanto, continuamos nos preocupando com os eventos passados, muitas vezes repetindo em nossas mentes, revivendo a dor que nos causaram. Alguns acreditam que, pensando no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi tudo o que tentamos controlar. São nossos pensamentos sobre algo que foi descartado, algo que nunca irá retornar. As pessoas dizem: gostaria de ter feito isso de maneira diferente, mas eles desejam o impossível. Nada pode ser obtido com tais pensamentos, pois eles evocam desejos que nunca poderemos realizar, em vez de se concentrar nos eventos passados em si mesmos. Marco Aurélio se concentrou em sua reação em relação a eles. Não podemos controlar eventos passados. Muito provavelmente, também não podemos evitá-los quando ocorreram no presente, mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado. Infeliz, podemos ter tido uma infância difícil, ou experimentado amizades, ou fracassado com empreendimentos. Mas de acordo com Marco Aurélio, a natureza desses eventos não é tão importante. O que conta é como lidamos com eles. Ele afirmou: é lamentável que isso tenha acontecido,
Não é uma sorte que isso tenha acontecido, e eu tenho permanecido ileso. Por isso, não destruído pelo presente ou com medo do futuro, poderia ter acontecido com qualquer um, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos por isso, porque tratar um como um infortúnio e não o outro como uma sorte, você pode realmente chamar algo de infortúnio que não viola a natureza humana. Ou você acha que algo que não é contra a vontade da natureza pode violá-la, mas você sabe qual é a sua vontade e o que aconteceu o impede de agir com justiça. Generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades S que permitem que a natureza de uma pessoa se realize curiosamente. Marco Aurélio não descarta totalmente o valor do passado. Ele acreditava que poderíamos aprender com o passado, observando seu ritmo como as coisas vêm e vão repetindo-se para que possamos extrapolar o futuro, o presente. Marco Aurélio menciona com frequência que o momento presente é tudo o que temos, é o campo estreito, ao qual temos acesso do presente, podemos olhar para o abismo, sem fim do passado e a escuridão impenetrável do futuro. Marco Aurélio se encorajou a ficar com o que estava sob seu controle este momento, mas mesmo quando deixamos de lado o passado e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos nos importar demais com coisas que não merecem nossa preocupação, como as coisas que acontecem enquanto falamos. Muitas vezes estamos insatisfeitos com a maneira como a vida se desenrola no momento, e quando as coisas não saem como desejamos, tendemos a ficar com raiva, tristes ou deprimidos. Mas, de acordo com Marco Aurélio, ficar emocionalmente perturbado com o que o destino nos lança é inútil. Não depende de nós como o mundo ao nosso redor se desenvolve. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo ou do que queremos que aconteça e não acontece. Marco Aurélio afirmou que não devemos lutar contra o que somos compelidos. Ele comparou as pessoas que lutam contra o destino a porcos, chutando e gritando. Quando sacrificados não adianta, pois não podemos evitar o que os deuses reservam. Não podemos impedir que as pessoas queiram travar guerras, não podemos impedir que os desastres naturais aconteçam. Não podemos impedir que nossos corpos envelheçam da mesma forma. Não podemos forçar o mundo a atender nossos desejos. Não temos garantia que as pessoas pelas quais somos atraídos também são atraídas por nós, nem temos certeza de que todos os seres humanos tenham as mesmas chances na vida. Simplesmente não é possível, no entanto, gastamos muito tempo e energia resistindo ao que é e ao que não podemos mudar por meio de qualquer meio em nosso arsenal. Estamos com raiva porque não temos o que queremos e tristes porque ocorreu o que não gostamos, e assim o momento presente se torna uma câmara de tortura na qual sofremos a cada capricho do destino, ou ao contrário, estamos tão apaixonados pelo momento presente que nos apegamos a ele. Temos medo de perder o que temos então novamente, mas de nosso enredamento total em tudo ao nosso redor, fugaz e ingovernável. Muitas vezes, somos incapazes de ver o que realmente depende de nós, nossas escolhas, ações e opiniões. Marco Aurélio via a lei da natureza como nosso mestre se fugirmos dela ou sentirmos tristeza ou raiva disso. Não passamos de desertores e fugitivos, devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e nos concentrar em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia sentindo nojo ou nos apegando às nossas circunstâncias, uma forma de aceitar o presente que ele escreveu no 7º livro de suas meditações, argumentando que devemos nos concentrar no que temos, não no que nos falta, mas com cautela. Eu cito: trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que você mais valoriza, e pense em quanto você os desejaria. Se você não estivesse, mas tenha cuidado, não sinta tanta satisfação a ponto de começar a supervalorizá-los e que ficaria chateado ao perdê-las. Entanto, aceitar as circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos dificuldades significativas com a vida nos dando limões. Repetidamente, não podemos apenas fazer uma pausa, mas para Marco Aurélio, a diversidade
Não é desculpa para se comportar como porcos grunhindo e gritando. Ele argumenta que é uma oportunidade de praticar a virtude, ou, em outras palavras, aplicar o estoicismo na sua vida ou na vida de alguém. A arte de viver não é sobre quão incríveis e afortunadas são nossas circunstâncias externas, pois elas não são confiáveis. Elas são fracas e inconstantes e não são nossas, de acordo com os históricos. É sobre como encaramos os eventos que encontramos, é com isso que devemos nos preocupar, como afirmou o Marco Aurélio. Porque para mim o presente é uma oportunidade para o exercício da virtude racional, virtude cívica, em resumo a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos tratam tudo o que acontece como totalmente natural, não novo ou difícil de lidar, mas familiares. Aqui deixo mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica, que tenho certeza de que você vai apreciar. Não se esqueça de compartilhar com um amigo que precisa ver esse vídeo e de inscrever no canal, e até a próxima.